Rapidamente, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, verso 10. Vamos até o final do capítulo, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Eles expressaram condolências e o consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Queze, a terceira Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Amém? Hoje eu tive a oportunidade de ir na Casa da Agronômica, que é a residência oficial do governo do estado, e tive um momento com o governador Jorginho Melo. Fui lá para formalmente lhe fazer um convite para que ele esteja na nossa celebração de aniversário da igreja. Nós temos uma palavra sobre o Senhor nos dar uma influência sobre as autoridades governamentais. Isso tem acontecido de forma extraordinária. E hoje o Senhor me colocou lá dentro da Casa da Agronômica, e nós iríamos conversar ali entre os pastores que ali estavam. Tinham também os pastores representando o movimento e o Ministério dos Gideões, que também vai começar agora em abril. E a conversa era para durar 15 minutos e passamos de 45 minutos conversando. O governador foi se empolgando, foi falando, gostou ali do ambiente e a gente foi ficando. E na conversa ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse sobre esse tempo que nós estamos vivendo e uma epidemia, ele usou essa expressão, de violência nos lares, violência dentro das casas, especialmente homens abusadores, agressores, violentos, homens que estão perdendo completamente o senso, o bom senso, o equilíbrio emocional, estão partindo para a violência física e, de fato, em muitos casos, o extremismo do assassinato de mulheres que, cansadas de sofrer na mão desses homens, estão querendo viver as suas vidas longe deles, e o terminar é uma sentença de morte para muitas delas. E naquele momento ele pediu oração, no sentido de, como igreja, nós orarmos para que eles tenham uma sabedoria, uma instrução, um projeto, alguma coisa que eles possam amenizar essa situação que realmente está preocupando, porque está numa crescente. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo muito sombrio da história da humanidade, onde violência, perversidade, aumento da maldade está esfriando o amor. Jesus falou sobre isso. E como igreja do Senhor, nós temos uma consciência que isto está se tornando cada vez mais forte, o ataque, por conta da deturpação dos valores familiares, especialmente dos valores de figuras dentro da família. O papel do homem, o papel da mulher. As pessoas às vezes me perguntam sobre qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro do relacionamento, e a palavra é simples. Ela diz: homem, não mate a tua esposa, morra por ela. Tenha um coração de olhar para a tua mulher e os teus filhos e a tua casa, e se tiver que alguém morrer dentro dessa casa, é você por eles. Ame a tua esposa, ame a tua mulher como Cristo ama a igreja. Se a igreja não quiser ficar com Jesus, ele chora, ele sofre, ele se entristece, mas ele deixa ir. Você quer ir? Vai, ele não vai te matar. Ou quantas vezes nós já negamos ou rejeitamos o Senhor?
estamos aqui vivos. A mulher, trate o seu homem com todo respeito e dignidade, porque não existe nada pior para um homem do que ele chegar dentro de casa, depois de um dia cheio de problemas, frustrações, humilhações na rua, e sofrer afrontas dentro de casa, não ter um ambiente pacificado. O cara já não é bem da cabeça, desequilibrado emocionalmente, já por tantas outras coisas, acaba cometendo loucuras muitas vezes. E a mulher também frustrada, porque se entregou a um relacionamento, esperando um homem provedor, protetor, que lhe dê segurança, e não teve nada disso, pelo contrário, casou com um adolescente num corpo de adulto, um menino desequilibrado. E tudo isso evidenciado ou fortalecido pelo afastamento da humanidade, da sociedade, dos preceitos da palavra do Senhor. E aí eu li esse texto, enquanto o governador falava, esse texto saltava no meu coração, porque está aqui um homem, que na Bíblia Sagrada, humanamente falando, não há nenhum registro de um sofrimento maior. Não há nenhum registro de um homem humano, simples, natural como você e eu somos, que tenha sofrido tamanha dor em todas as áreas da sua vida de uma vez só, depois de ter experimentado grandeza e poder. Porque às vezes você nasce já num ambiente de sofrimento, o sofrimento já passa a meio que ser a sua realidade de vida. É doloroso, mas de certa forma tem gente que não conhece outra coisa. Agora encontre o conforto e depois volta para o sofrimento, para você ver. Não é muito mais difícil. Descubra a prosperidade, depois caia na pobreza, para você ver se não é muito mais difícil. Tenha uma família numerosa, abençoada, e depois perca essa família, e para ver se não é muito mais difícil. Diz a palavra que Jó estava num belo dia, na sua casa, grato pela vida, porque Jó, diz a Bíblia, era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Olha a realidade da vida desse homem: íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Era um homem que dedicava a sua vida para a sua família. Ele era um homem que já exercia o sacerdócio real, que Pedro vai dizer que nós somos um sacerdócio real em Cristo Jesus, muito antes da revelação e a manifestação de Cristo. Profeticamente ele já vivia. Outro dia eu estava ouvindo, acho que era o Romano que estava pregando. O Romano está aí? Não, está ali. O Romano estava pregando, eu sempre ouço os pastores. Eu estava vendo a mensagem do Romano, e o Romano estava falando sobre a Bíblia, que não diz que o homem é o sacerdote da casa. E eu fiquei olhando ele falando, o Romano está lendo Bíblia, porque a Bíblia não diz que o homem é o sacerdote da casa. Mas olha que curioso, a Bíblia também não diz que o homem não é o sacerdote da casa, porque o homem, na verdade, é muito mais do que o sacerdote da casa. O homem é o sacerdote da vida. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, que aquele que não governa bem a sua casa não é digno de cuidar da igreja de Jesus. Ou seja, o homem não é exclusivamente o sacerdote da casa, mas ele é também o sacerdote da casa, e a casa é o maior campo de prova para ver se ele tem dignidade e honra para governar qualquer outra coisa, inclusive a igreja do Senhor. Então a casa é muito importante, a casa nos treina, a nossa família. Nós queremos ser líderes na igreja do Senhor, um sacerdócio real. Como eu sempre falo, a igreja não é uma instituição religiosa, a igreja é o corpo de Cristo na terra, e nós temos sacerdotes na plataforma do culto e do templo, mas nós temos sacerdotes nas profissões, no cotidiano, na sociedade, na política. Hoje eu estava lá na casa do governador com um deputado estadual que é um sacerdote do reino de Deus. Foi ele que nos promoveu estarmos lá. Então olha, o povo de Deus, Daniel era um sacerdote do reino de Deus e da palavra do Senhor na Babilônia. Na Babilônia, nem mulher tinha, mas estava lá, exercendo o sacerdócio, porque nós somos sacerdotes na vida. Agora,
o sacerdócio, ele acontece com uma consciência clara de quem nós somos em Deus, apesar de qualquer coisa. Jó estava na sua casa, no mesmo dia, no único dia, veio correndo um servo e disse assim: eu estava lá no campo, de repente, saquearam os teus bois, levaram tudo, mataram os teus servos, eu fui o único que sobrou para vir contar a história. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro, fizeram a mesma coisa com as tuas ovelhas, mataram todos, eu fui o único que sobrou para contar a história. Fizeram as mesmas coisas com os teus camelos, eu fui o único que sobrou para contar a história. Enquanto um ia dizendo, terminava de dizer, o outro chegava: eu estava lá na casa dos teus filhos, eles estavam fazendo um banquete, de repente um vento deu contra a casa caiu, morreram todos os teus filhos, eu fui o único que sobrou para contar a história. Num único dia, Jó perdeu toda a sua riqueza, incluindo a maior riqueza que ele tinha, que eram os seus filhos, a família. Diz a palavra que Jó rasga as suas roupas, e a primeira coisa que ele faz, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que diante daquela tragédia, contudo, Jó não pecou contra o Senhor. Nós estamos vivendo um ano de aliança, um ano de fidelidade, de pacto com Deus. O primeiro pacto que eu quero te chamar, homem, mulher, sacerdócio real, que vai viver o governo de Cristo nessa terra, e nós já estamos sendo treinados por Ele, para Ele, para o louvor da sua glória. Ainda que tenhamos más notícias e situações graves na vida, contudo, façamos uma aliança de não usar os nossos lábios para pecar contra o Senhor. Um povo de lábios puros. Hoje qualquer coisa a gente está vendo a maldição sendo dita, dentro das casas, se xingando, se amaldiçoando, amaldiçoando a própria vida. Basta uma coisinha dar errada que já sai um palavrão. Aí a gente fica olhando para Jó, a gente passa vergonha, porque a gente fala um palavrão às vezes por causa de uma topada. E a Bíblia nos ensina a nós usarmos a nossa boca só para edificar, que nenhuma palavra torpe saia dos nossos lábios, mas somente aquelas que forem para edificação. Nós estamos tão corrompidos que a nossa palavra, muitas vezes, na plataforma, pregando o Evangelho, é torpe. Nós estamos anunciando o Evangelho e muitas vezes utilizando linguagem torpe para anunciar redenção e boas novas, de tão contaminado que nós estamos. Mas é necessário nós voltarmos a uma essência e sermos radicais, e por isso que é importante a gente ler histórias. Um cara que estava no fundo do poço, numa falência imediata, contudo não pecou contra Deus, e não apenas uma vez, mas 2 vezes, porque passado algum tempo, diz a palavra que agora Jó estava de feridas, da planta dos pés ao alto da sua cabeça, pegou um caco de telha, de louça, e começou a coçar as suas feridas, ao ponto da sua mulher desesperada, a mãe que tinha perdido os filhos, a esposa que tinha perdido toda a segurança e todo o conforto, a mulher que estava desesperada vendo o marido padecendo, aos seus olhos coçando telha, ferida com um caco de telha, no desespero disse assim para ele: tu ainda mantens a tua integridade? Por que tu não amaldiçoas o teu Deus e morra? O que ele disse para ela? Tu como uma insensata fala, mulher, o bem de Deus nós recebemos e o mal não queres receber? E diz a palavra, contudo ele ainda assim não pecou contra o Senhor. Ele fez um voto com Deus: a minha boca não será boca de maldição sobre essa terra, porque o meu relacionamento com Deus não tem a ver com o que Ele me dá, tem a ver com quem Ele é, e o que eu vivo não muda quem Ele é. O que Ele me deu é para a glória dEle, o que eu perdi também é para a glória dEle, e eu não vou usar minha boca para pecar. Será que nós vamos viver uma geração, que eu tenho certeza, que nenhum de nós aqui chegará na intensidade do que Jó, porque Jó é um arquétipo de um sofrimento extremo, para a gente dizer assim, o que eu sofro, tem gente sofrendo mais do que eu sofro. Eu não acredito que nenhum de nós vai viver esse extremo do sofrimento, mas será que diante dos sofrimentos nós vamos manter a nossa integridade?
Porque Jesus disse que nesse mundo nós vamos passar por muitas aflições. E os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que vai pesar mais do que todos eles. A glória que nós almejamos, a glória que nos foi prometida, a glória que nós entraremos, a glória que nós desfrutaremos, virá mediante um tempo de sofrimento. E nesse tempo de sofrimento, um pacto com Deus. Eu não vou usar os meus lábios para amaldiçoar, mas manter a integridade dentro do que o Senhor me deu, haja o que houver. Jó fez alguns pactos com Deus, e o primeiro pacto de Jó com Deus foi o pacto dos lábios. Isaías, quando viu a glória do Senhor, a primeira reação, ou a primeira ação de Deus diante da presença na vida de Isaías, foi purificar os seus lábios. E foi o primeiro reconhecimento de Isaías. Quando ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E quando ele reconheceu que os seus lábios eram impuros, diante da glória do Senhor, diz a palavra que um anjo prontamente, foi imediatamente, porque a vontade do Senhor é fazer imediatamente. Tanto é que é um fenômeno que acontece numa conversão genuína. Uma conversão genuína, imediatamente o Senhor começa a mudar a nossa linguagem. É uma das maiores evidências de uma transformação de caráter e de conversão. Jesus disse: em meu nome vocês falarão novas línguas. Jesus está falando de uma linguagem, Jesus está falando de uma forma de expressão, Jesus está falando de uma maneira de se expressar que evidencia. O cara em cada frase tinha 10 palavrões, e de repente o palavrão sai e ele sente amargo na boca. Porque o Espírito começa a dizer: isso não convém, não precisa ninguém te dizer. O Espírito começa, e se a gente der liberdade para o Espírito, ele vai purificar os nossos lábios. Só que a gente precisa ter um pacto com Deus, de uma aliança, de dizer o seguinte: Deus, nunca mais eu vou voltar para aquele lugar. E nós teremos muitas razões, pode acreditar nisso. Nós teremos muitas situações em que nós virá a palavra maldita na boca. Talvez virá a provocação de pessoas que nos amam. Como é que tu mantém a tua integridade diante do que você está passando? E aí vai vir o nosso posicionamento: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Um pacto com os nossos lábios. Nós estamos num tempo de aliança. Que o Senhor dê a essa igreja autoridade para falar e coisas poderosas acontecerem. Porque nós somos uma igreja de uma fonte única, e não de duas fontes numa única língua, porque não é possível, fonte amarga e doce. Não é possível. Eu não sou de palavrões, graças a Deus, eu sou um cara polido. Pois é, mas fala mal dos outros também, mais do que devia. Tem fel, tem veneno. Às vezes tem amargura. É sempre uma palavra de crítica, é sempre uma palavra de reclamação. Reclamar é clamar para trás, é sempre reclamando para trás. É sempre uma pessoa que vai se tornando intragável, difícil de lidar. Você para do lado. A Bíblia diz que nos foi dado o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia contada por aqueles que têm na sua linguagem boas novas, inspiração, esperança. Então eu gostaria de te convidar a fazer o pacto de Jó. Diante dos sofrimentos, manter a tua integridade e aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Troca o palavrão por um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai treinando. Mas entenda uma coisa: aprenda, pelo amor de Deus, as palavras mudam ambientes. Tem casa que está virada num chapéu velho, e aí você vai ver, é o tempo todo provocação,
reclamação, afronta, confronto. É o tempo todo. Já não tem mais dentro de casa uma linguagem, não chegaram no ponto ainda da humilhação, do palavrão, das palavras malditas, mas já é aquele espírito já de confusão, já tem aquele espírito já de discórdia, de provocação. Contudo, não pequemos contra o Senhor, façamos um ambiente de edificação e de promoção, dentro da igreja mesmo. A igreja deve ser um lugar onde a gente chega para ser edificado, para ser fortalecido. E muitas vezes acontece de nós sairmos daqui sem energia, né? A gente já chegou cansado e sai destruído. Por quê? Porque ouviu um fofoqueiro, parou para ouvir um amargurado, um crítico, um xarope. Porque quem quer resolver mesmo, procura quem pode solucionar. Quem se preocupa, porque as coisas erradas elas acontecem, ninguém é perfeito, pelo contrário, situações para serem resolvidas. Agora, quem quer realmente resolver, ele procura quem soluciona. Ele não vai no outro, tu viu, está sabendo o que está acontecendo? Isso aí é o fofoqueiro. Isso aí é quem amaldiçoa. Isso aí é aquele que gera ambientes. E Jó no meio do caos, coçando ferida com caco de telha, sepultando seus filhos, sem dinheiro para pagar o velório, humilhado, porque enquanto tinha dinheiro, tinha muita gente batendo nas costas. Quando perdeu tudo, até os amigos, diz a palavra, começaram a criticar ele, dizendo assim: ó, tu tá porque tu deve ter pecado. E contudo ele manteve a sua integridade. Contra Deus eu não peco, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Foi isso que ele falou. O segundo pacto de Jó está no capítulo 31, bem no primeiro verso. Jó diz assim: eu fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31, se quiser bota lá. Eu fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Te contenta com quem você tem. Te contenta com a mulher que Deus te deu. Se não está gostando de alguma coisa, trabalha um pouquinho mais, levanta a carroceria aqui, ajusta lá, mas fica com a tua. Te contenta. E sabe como é que a gente vence a cobiça? Porque a Bíblia diz assim, ó: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Cobiça dos olhos é o desejo por coisas que não são nossas. Não são nossas, pertencem a outros. Tem gente cobiçando a mulher do outro, tem gente cobiçando a mulher que nem é do outro, mas não é a dele, ele já tem a dele, então para ele também não presta. Tem gente cobiçando as coisas dos outros. A cobiça. Sabe como é que a gente vence a cobiça? Temendo a Deus e fazendo um voto com a gente mesmo. Jó fez um voto com os olhos dele. Ele fez um acordo com ele. E homem que tem caráter, homem que tem dignidade, homem que foi transformado de verdade, se tem uma coisa que vale para ele é a palavra dele. Quando ele diz eu vou fazer e não precisa ninguém me cobrar, porque eu prometi para mim mesmo, eu não conseguirei ter paz se eu não cumprir a palavra. Porque gente de caráter é assim. Aí Jó não ficou prometendo para Deus, não ficou prometendo, fazendo campanha, ele fez com ele mesmo: eu vou fazer um voto é comigo. Porque a Bíblia vai dizer, ele era um cara justo, íntegro, temente a Deus, evitava o mal. É o tipo de cara que o fio de bigode vale mais do que um papel assinado. E a gente precisa restaurar esse tipo de sacerdócio sobre a terra. Homens que a sua palavra, Provérbios vai dizer assim, ó, Salomão diz assim, ó: se você der a sua palavra, ainda que você tenha dado de forma equivocada, se julgando ter sido prejudicado, cumpra, porque vale mais a tua palavra. Cumpra. Hoje a gente está vendo gente fazendo acordo já
premeditando como é que vai fazer para dar um balão ali na frente. Muitos em nome de Jesus ainda, dizendo que são crentes miseráveis. A gente precisa restaurar esse pacto, onde a gente faz um acordo com os nossos sentidos. Eu vou fazer um acordo com os meus olhos, eu não vou olhar com cobiça para aquilo que não é meu. E quando vier o desejo porque ele vem, quando vier aquela olhada porque vem, você vai lembrar, não, eu fiz um acordo, eu tenho palavra. Vou fazer um acordo com as minhas mãos, eu não vou tocar naquilo que não é meu, eu não vou requerer, eu não vou buscar, eu não vou pegar aquilo que não é meu. Vou fazer um acordo com os meus ouvidos, eu não vou mais parar para escutar aquilo que não me convém. A Bíblia diz que a fofoca, que a maldição, que a contenda é petisco suave. Todos nós aqui gostamos, a gente gosta de uma fofoca e está acabado, a gente curte. Todo mundo gosta. Eu adoro, não posso ver uma fofoca que já... Mas se eu fizer um acordo com os meus ouvidos, eu não vou parar ali. Fica aí vocês fofocando, eu tenho outras coisas para fazer. Que a gente faça um acordo de aliança em nome de Jesus. Um acordo com todos os nossos sentidos. Porque são os sentidos, as portas espirituais que nos fazem acessar as coisas de Deus ou deixar de usufruí-las. São os sentidos. Os sentidos. A história vai andar e vai terminar contando o que a gente disse ali. Jó, no final da sua vida, teve em dobro tudo que Deus havia lhe tirado. Em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus fez isso com ele quando Jó orou pelos seus amigos. Quando Jó foi mais amigo dos amigos do que os amigos tinham sido dele. E os amigos foram amigos. A Bíblia diz que os caras chegaram, vieram de longe, todo mundo abandonou o Jó, todo mundo dispensou o Jó. E os amigos vieram de longe, ficaram dias em silêncio, chorando com Jó. Vendo a sua dor e sofrendo, chorando, como diz a palavra, chorando com os que choram. Só que depois começou a vir a humanidade, as fragilidades, as impressões equivocadas. Eles começaram a falar: Jó, fala pra gente, deve ter alguma coisa. Cara, não pode ser, ninguém pode passar pelo que está passando se não tiver alguma treta errada, Jó, tem alguma coisa, cara. E talvez qualquer um de nós falaríamos a mesma coisa. Sentaríamos do lado, compadecidos, mas assim, cara, confessa para mim, porque às vezes essa é a nossa forma de agir, né? Cara, só nós dois aqui, vai lá, confessa, pô. E Jó não tinha o que confessar. Jó estava inocente. E Jó estava dizendo que estava inocente. E Jó dizia: eu não tenho o que dizer, eu só posso amaldiçoar o dia que eu nasci, porque não tem mais o que falar para vocês. Pô, Jó, tu é orgulhoso também, né? Baita orgulhoso que tu é, né, cara? Não confessa mesmo. Eu tenho certeza que Jó foi pegando também raiva, mas não se deixou amargurar, e foi mais amigo dos amigos do que os amigos foram dele. E diz a palavra que apesar dos amigos terem feito tudo aquilo ali, ele ainda se levantou e disse assim: eu vou orar por vocês, eu vou orar pela vida de vocês, eu quero que Deus os abençoe. Eu quero que vocês tenham muito mais de Deus do que vocês têm hoje. Eu não quero que vocês nunca sofram o que eu estou sofrendo. Tem muita gente que não está vivendo a prosperidade de Deus, que Deus tem para a sua vida, porque não está sendo bom amigo. Não está sendo amigo dos amigos. Não está levando os amigos diante do Senhor, na intercessão, na oração, no compadecimento. Diz a palavra então que quando ele orou, Deus deu em dobro. Suas filhas eram maravilhosas, as suas riquezas eram extraordinárias, a sua fama e a sua honra e a sua longevidade. Viveu muitos anos, viu os filhos dos seus filhos, morreu em boa velhice. Eu sempre falo isso, Deus tem para nós vitalidade, vigor, frutificação e usufruto dos frutos que nós vamos semear em nome de Jesus e colher. E se Jesus não voltar tão cedo, que a gente fique aqui muito tempo em nome de Jesus.
Mas a gente precisa entender que essa geração que o Senhor quer preservar, no meio de uma geração corrompida, de caos, é uma geração de aliança com Deus, homens de pacto com o Senhor. Não tem como mudar a história da humanidade. Hoje ainda uma pessoa me perguntou: como é que você está fazendo para viver? Ela usou a expressão assim, nessa última temporada, querendo dizer os últimos dias, aonde a gente vê tantas guerras e a IA dominando. E eu falei para ela: olha, eu só tenho uma forma de viver. Se eu creio no meu Senhor e no Evangelho e nas profecias, eu só tenho uma forma de viver: cada dia o seu mal, diante de todas as coisas me levantar e erguer a cabeça, andar em pé de cabeça erguida, de certa forma seguro, porque isto, tudo que está acontecendo, prova que Jesus está no controle da história, totalmente no controle da história, nada vai se perder. E ele disse que esse tipo de situação é proximidade da redenção. Jó teve essa revelação, no alto do seu sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, mas como nessa situação? Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o teu Redentor vive? Você reconhece que o teu Redentor vive, apesar de todas as coisas? Então, nessa fé, que nós façamos um pacto com Deus, com os nossos lábios, com os nossos olhos, entre os nossos amigos, com a família que o Senhor nos deu, com tudo que temos e, apesar de tudo que perdemos, continuarmos nesse voto inegociável de contudo não pecar contra o Senhor, porque o nosso Redentor vive, e Ele vai se levantar, e Ele vai vir, e quando Ele chegar, aquilo que hoje é sofrimento se transformará em júbilo em nome de Jesus. Mas até lá, nós vamos permanecer inabaláveis em nome de Jesus, porque temos um voto com Deus, porque somos essa geração redimida, justificada, íntegra, real, e que vai governar a terra em nome de Jesus.